Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para nossa live. E o tema escolhido de hoje, eu vou até ler aqui: aspectos sistêmicos que afetam o alcance da sua vida plena. Então, essa é uma introdução. Se você está assistindo ela, provavelmente você está assistindo ao vídeo gravado aqui nas minhas redes, tanto no Instagram, Facebook, YouTube. Então, são várias oportunidades para você rever a live, se você e quando quiser. Seja bem-vinda, Mar, Vico, Edson, sejam bem-vindos. Eu acabei de receber um recado do Edson. Estou a postos, já estava quase chegando 19h30, mas ele já estava ali esperando. Maravilha, querido. Então, vamos lá, vamos falar, né, sem muitas delongas, sobre o que a gente veio se propor. Destrinchar um pouquinho. Então, como é que eu gostaria de começar essa live? Conversando com vocês sobre o que é que eu acho que é uma vida plena, né? Eu até lancei um videozinho, acho que essa semana, de 1 minuto, num Reels, falando sobre esses aspectos de vida plena. Então eu vou rever aqui com vocês, mas depois eu quero trabalhar os aspectos sistêmicos que me impedem de ter esses alicerces aí desenvolvidos. Então, eu selecionei 7 alicerces. É claro que tem mais algumas coisas, é que senão a gente começa a aprofundar muito e não damos conta aí de fazer o que tem que ser feito. Então, vamos lá. O primeiro alicerce para uma vida plena é rede de suporte, família e amigos. A gente precisa entender que a gente não é autossuficiente. A gente precisa entender que a gente vai passar por momentos de vulnerabilidade em nossa vida. Não tem como, não. Eu vou precisar de ajuda se eu adoecer, eu vou precisar de ajuda para cuidar de um filho, para cuidar de um cachorro, eu vou precisar de ajuda para cuidarem de mim. As outras pessoas também vão passar por esses momentos. Então, quando a gente tem uma rede de suporte, né, que nos garante e faz com que a gente sinta segurança de atravessar esses momentos, isso nos traz tranquilidade interna, né? Isso nos dá força para enfrentar o que for necessário. E perrengues a gente enfrenta, né? Briguei com o namorado, separei, né? Perdi o trabalho. Então, como é que essa rede de suporte te apoia nesses momentos, tá bom? Aí eu já tive uma pessoa assim: mas eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum, não tenho amiga, porque eu mudei de São Paulo, eu não tenho mais família, ou a família mora longe, né? Então tá na hora de você se mexer para construir uma rede de suporte. Como é que eu construo isso, né? Como é que a gente constrói uma amizade? A gente constrói uma amizade se relacionando com as pessoas, se identificando com as pessoas e trocando com as pessoas. Então, se isso está faltando na sua vida, vai atrás. O segundo aspecto para essa vida plena seria o admirar-se. Admirar-se de uma forma muito profunda de quanto eu admiro e aceito e digo sim à minha própria história. Isso já é um aspecto sistêmico, né? Muitas pessoas às vezes deletam determinadas informações. Essa semana passada, ou acho que foi começo dessa semana, não, acho que foi semana passada, eu conversei com uma pessoa e ela falou assim: eu nem lembro que eu tive uma mãe biológica, eu deletei isso da minha vida, porque ela foi acolhida numa família, né? E ela fala: eu nem lembro. Mas o que acontece com estas exclusões, né? Eu vou estar tratando também aqui. E na verdade, essa pessoa, quando me procurou, ela estava com problema com o filho. Um filho já se tornando adulto e dando uma série de problemas. Mas quem foi excluído nesse processo? O pai biológico dessa criança, tá? Então, esse é um aspecto sistêmico e um ajuste, mas daqui a pouquinho eu já destrincho também. Então, eu admiro a minha história, admiro quem eu me tornei, honro a minha história e honro a história da minha família.
O terceiro tem um tom mais de espiritualidade que eu vou falar no final dessa live, mas o terceiro aspecto, ou alicerce para uma vida plena, é entender, ter o entendimento que tudo passa, sabe? Tudo passa, gente. A vida toda. Olha, eu tenho até um adesivo, um coisinho, deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha, isso também vai passar, tudo é impermanente. Isso aqui fica na minha frente. Eu leio isso todos os dias, tá aqui na minha frente. Eu comprei esse imãzinho num centro budista lá no templo Zulai, sabe? E isso para mim é tão bom eu pensar sobre isso. Então, se tá passando por uma dificuldade hoje, isso vai passar. Se está passando por um momento muito feliz, isso também vai passar, né? A vida, ela é cheia de altos e baixos. A vida tem momentos felizes, tem momentos tristes, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas como é que eu me centro dentro desses momentos que acontecem comigo, que essa que é a chave, eu ter esse entendimento que tudo passa. Então, nos momentos bons eu desfruto, nos momentos ruins eu me recolho, aprendo, uso minha rede de suporte e assim por diante. Aí o quarto item para essa vida plena é trabalhar com o que eu gosto e ser reconhecido, ser bem remunerado. Ai, Adriana, mas como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso se liberando de uma série de crenças que a gente não é merecedor. E tem muitos aspectos psicológicos, mas também tem muitos aspectos sistêmicos que me impedem de viver essa vida profissional de uma forma satisfatória, né? Seja por fidelidade, seja por qualquer outro motivo, alguém do meu sistema que prejudicou outras pessoas. Então tem uma série de motivos que me levam a transitar na vida sem entender que eu mereço, sem me permitir romper padrões de pobreza dentro da minha família, e assim por diante. Deixa eu ver aqui, ó. Meu momento ruim já está com 1 ano. Quando isso vai acabar, meu Deus? Então, Marcinha, esses momentos eu não sei exatamente o que está acontecendo com você, mas eu tenho uma frase que eu falei para mim quando eu me separei. E o meu processo de separação, para que eu me restabelecesse, Marcinha, ele demorou 1 ano para eu sair de uma crise feia, e depois mais 2 anos para estabilizar. E eu falava para terapeuta, eu busquei ajuda. E aonde que eu busquei ajuda, Marcinha? Eu busquei ajuda com terapia, eu busquei ajuda na espiritualidade, eu fui me desenvolver, me conhecer, né? E este foi um processo que durou 3 anos. Então você está me dizendo que dura 1 ano. Então, o que é que você ainda não aprendeu que precisa aprender? O que é que você ainda não olhou? O que é que você continua ainda culpando tudo e todos ou a situação? Então, quando você vai caindo na real e entendendo que este processo é para o seu crescimento, é como se a vida falasse assim, ok, aprendeu essa lição. Então, bola para frente, vamos seguir, tá? Então, eu não sei te responder quando vai terminar, mas a minha pergunta é, o que você tem feito para se trabalhar nesse momento difícil? Que buscas você tem feito de autoconhecimento, de espiritualidade, de ser uma alma melhor que vai te ajudar a passar por esse momento, né? Boa noite, gente, que delícia, Gustavo, quanto tempo eu não te vi aqui. Gustavo falando diretamente de Portugal comigo. Nossa, que saudade, meu querido. Bom, vamos lá. Aí eu tenho os 5, né, para uma vida plena. Família com amor expressado de forma adequada. O que quer dizer isso? O amor na família existe, é intrínseco à família, ele está presente ali. Entretanto, esse amor muitas vezes não é expresso da melhor forma e da forma correta. E eu não estou falando expresso no sentido da fala, tá? Eu estou indo um pouquinho mais profundo que isso. Então, por exemplo, quando eu vejo minha mãe caminhando para a morte,
Como assim eu vejo minha mãe caminhando para a morte, Adriana? Digamos que ela tenha diabetes e não se cuida e toma açúcar, come carboidrato, não toma remédio. Ela vai ter uma complicação dessa. É um problema que vai ter complicação. Então, qual é o movimento da alma dela? O movimento da alma dela naquele momento está sendo caminhar para a morte. E aí, como é que essa filha ou filho expressa esse amor de uma forma inadequada? Ele desenvolve, às vezes, uma doença para ir no lugar da mãe, ou ele se mete em acidentes que põem em risco a vida dele, ou ele expressa esse amor como eu vou para que você fique. Isso é uma forma inadequada de expressar amor, mas vocês veem que o amor tá ali. Então, quando a gente olha com esse olhar sistêmico, a gente vai mais profundamente do que o certo e o errado e o bom e o mal, né? Então, quando eu falo do amor ser expresso de uma forma adequada, é eu entender o movimento do outro, entender o meu movimento, não repetir um destino, me conhecer e entender que eu não preciso viver na miséria porque a minha família viveu na miséria. Entendem onde eu tô falando? De expressar esse amor de uma forma inadequada, né? Então, quando eu solto essas amarras, né? Quando eu honro toda essa história e solto essas amarras, eu posso ter uma vida mais plena e feliz. Rejeição por parte da filha, ela é casada com um machista manipulador. Então, Marcinha, olha que interessante o que você tá falando, né? A história que sua filha vive hoje pertence à sua filha. Ela já é casada, então pressuponho que ela seja adulta, né? E quando a gente olha para esse tipo de relação, eu sei que dói no coração da mãe, eu entendo isso, mas você não vê viver a dor dela, você não consegue viver no lugar dela, né? E aí, como é que você se fortalece, né? Você se fortalece para estar preparada quando ela precisar de seu apoio. Você entende a diferença, né? Então, quando você coloca isso, vem muito mais do outro e uma falta de trabalho interno da sua parte. Então, muitas vezes eu tenho pego algumas pessoas com algumas dinâmicas assim, do filho, de rejeição do filho. Os filhos vão para a vida, eu preciso entender isso. Eu sei que eu não dou conta de falar e de entender tudo que você está passando e não estou querendo minimizar a sua dor, sabe, Marcinha? Eu entendo que se você está trazendo isso é algo que te incomoda, mas como é que você nesse processo faz os ajustes necessários para ter uma vida plena? Você tomar posse da sua própria vida, né? Então, quando eu tomo posse da minha própria vida, quando eu me torno mais inteira, quando eu trabalho as minhas feridas, por exemplo, você trouxe o termo de rejeição, então, o que é que me faz e por que que me dói tanto essa rejeição? Provavelmente na sua história, quando você era lá pequena, você viveu histórias de rejeição. Coloca aí se faz algum sentido o que eu tô te trazendo, tá bom? Marli Abreu, seja bem-vinda. Maria José, seja bem-vinda. Gente, sejam todos bem-vindos aqui. Às vezes eu não vejo todo mundo. Fátima, vão participando que eu vou integrando o que vocês falam e o que eu tô trazendo, tá? Ai, nossa, cliquei em alguma coisa que eu não devia. Ai, volta, tudo bem. Aí, ó. Marcinha, isso, olha, ela falou sim. Então fez sentido o que eu tô falando. Então, Marcinha, vamos curar essas feridas, tá? Vamos curar o que você tem em você. No dia 13 de setembro, eu vou ter um encontro pelo Zoom para tratar das feridas emocionais surgidas
aí dentro do ambiente familiar. E seria muito interessante você ir ao encontro no Zoom gratuito, 13 de setembro. Para se inscrever, entra no link da minha bio, vai ter lá sala secreta. Então aí você entra num grupo do WhatsApp silencioso e no dia você recebe o acesso. Então eu aconselho, para que a gente possa estar mais próximas, que você participe desse Zoom, tá bom, Marcinha? Mas continuem aí participando, continuem escrevendo. Vamos lá. O 6, né? O 6º item para que a gente tenha uma vida mais plena. Cuidar do corpo físico, esse invólucro que nos pertence nessa vida, sabe? E o que envolve cuidar do corpo físico? Envolve eu me exercitar, envolve eu tomar cuidado com o que eu coloco para dentro, né, da minha boca, né, através dos alimentos, começar a colocar alimentos mais saudáveis, cuidar para que eu fique mais bonita, e não é para o outro, é para mim, sabe? Então, passar um batom, passar uma maquiagem para as mulheres, ter um corte de cabelo, aparência, um corte de cabelo, uma aparência boa, tudo isso é cuidar do corpo, é cuidar do corpo que envolve essa alma. É com ele que a gente navega na Terra. Então, quando a gente está doente, a gente não consegue sentir uma sensação de vida plena, porque o corpo está em sofrimento. Então, eu tenho que ter ações preventivas para poder cuidar. E aí, dos aspectos sistêmicos que tem a ver com a nossa live, que doenças eu estou desenvolvendo que estão judiando do meu corpo. O que é que essas doenças, aspectos sistêmicos, estão querendo mostrar para mim? Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga, ela está internada, ela falou: Adriana, tô na UTI de novo e tá na hora de eu entender o que é que essa doença tá querendo me mostrar, né? Então tem aspectos sistêmicos que desencadeiam aqui para o mundo físico através das doenças. Então cuidar do corpo envolve eu olhar também esses aspectos sistêmicos. E eu queria falar sobre gestão das emoções, né? Porque as emoções, a emoção é algo que aparece, a emoção ela é em questões de segundos ou menos que segundos, o seu corpo responde a um determinado estímulo, né? Toda uma série de hormônios são liberados, né? Então, por exemplo, como é que eu vou não me assustar se eu vejo uma situação de perigo na minha frente? Estão assaltando alguém na minha frente ou alguém vem para me assaltar. Eu vou ser tomada por uma série de emoções, né? E aí vai vir medo, vai vir choro, vai vir congelamento, vai vir fuga, né? Então as emoções vêm. Agora, como é que eu faço uma gestão de emoções? Quando eu entendo quais são os gatilhos que fazem com que essas emoções saiam muito do controle, né? Então eu preciso entender, por exemplo, que às vezes eu tenho uma reação exacerbada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que teve um término de relacionamento tem uma reação exacerbada de choro, de ficar muito triste. Por quê? Porque está revivendo as emoções que ela sentiu quando perdeu a mãe. Isso já aconteceu. Pessoas me procurarem, a gente chegar nesse cerne dentro da constelação. Então, quando eu tenho uma boa gestão das emoções, eu entendo aonde é que está esse gatilho, o que é que eu preciso olhar, o que eu preciso curar para que eu saiba me reestabelecer, me reequilibrar, não perder as estribeiras aí, pelo menos entender da onde vem isso. Olá, Dedé Okamoto, V Fontana, sejam todos muito bem-vindos. Cássia, seja bem-vindas, muito bem. Então, vamos lá, só retomando, vida plena, que foi o que eu falei. Rede de suporte, família e amigos, 1. 2, admirar-se, gostar de quem você se tornou. 3,
Tudo passa, tudo é impermanente. 4, trabalhar com o que gosta e ser reconhecido, bem remunerado. 5, família com amor expressado de forma adequada. 6, cuidar do corpo. 7, aprender a fazer gestão das suas emoções, para que você não tenha muitos picos de desequilíbrio. Muito bem, agora, com isso colocado, quais são os aspectos sistêmicos que influenciam com que eu não consiga ter essa vida plena, né? Porque esse é o objetivo da live. Primeiro, tem um aspecto sistêmico que é muito comum, que a gente chama de fidelidade. Fidelidade ao nosso sistema familiar. Como é que essa fidelidade surge, ou aparece, ou a gente consegue perceber na nossa vida? Que interessante, essa semana eu recebi a ligação de uma moça falando que precisava constelar porque estava vendo padrões repetidos vindos através da família. E recebi hoje um contato da mãe dessa moça falando que precisava constelar porque percebia padrões sendo repetidos por essa família. Então, vou dar um exemplo muito claro, mulheres hoje, tem muitas mulheres que por fidelidade a mulheres que foram subjugadas, que foram abusadas, que foram desvalorizadas no seu sistema familiar, elas olham para o masculino com afronta, olham com o masculino com raiva, né? Não permite se entregar a um amor com esse masculino, né? E aonde que funciona a fidelidade? Então, por fidelidade a vocês, mulheres que sofreram antes de mim, eu não me permito amar. Olha como é forte. Então, vamos lá. Outra forma que aparece a fidelidade em relação à prosperidade, né? Então, eu hoje, por fidelidade, vim de uma família muito humilde, e por fidelidade à minha família, eu me mantenho sem ganhar dinheiro, ou eu ganho dinheiro e perco tudo. Por que isso? Porque quando eu ganho prosperidade, é como se eu deixasse de pertencer àquele sistema. Então, internamente, eu tenho uma luta inconsciente, que é como se eu fosse deixar de fazer parte daquilo, né? E no fundo, os pais desejam dos filhos que eles tenham o melhor, que eles deem os passos os quais eles não conseguiram dar, né? Olha lá, o Doc Nunes, o Edson está dizendo, conheço essa fidelidade. Então, e você já tem vindo trabalhado isso, né, Edson? E a gente sabe que não é um passe de mágica, que é um processo. Então, o primeiro aspecto é eu ter esse entendimento. De Lacerda, seja bem-vindo, De Lacerda, Cristina Queiroz, sejam bem-vindas. Então, a fidelidade surge toda vez que eu, por honrar alguém que veio antes ou as pessoas que vieram antes, eu não me permito amar, eu não me permito ter prosperidade, eu vou repetir o destino dessa pessoa. Então, por exemplo, casos de assassinatos, né? Eu vou repetir as histórias de suicídio, né? Eu vou repetir essa história, vou morrer cedo, vou me suicidar. Então, tudo isso são diversas formas que isso se manifesta, mas a fidelidade é um dos aspectos que a gente precisa olhar quando a gente está com essa mentalidade sistêmica, com esse olhar sistêmico para a vida, tá? Pessoal, façam o seguinte, ó, a gente já tá aí chegando mais ou menos quase no meio da nossa live. Pega esse botãozinho de aviãozinho e chama as pessoas para virem para a live, tá? Pessoas que entendem esses ajustes sistêmicos é importante para que flua de uma forma mais leve para a vida, sabe? Eu vejo muitas pessoas vivendo de uma forma muito pesada e sem necessidade, e a mudança disso parte
do autoconhecimento e de desenvolvimento de um olhar, né? E o olhar sistêmico ajuda muito nisso. Bom, fidelidade já falei então. Não viver o seu destino tem a ver com fidelidade. Então, quando eu tô presa e amarrada a esses padrões que vêm antes de mim, eu não me permito viver o que é certo para mim, né? O que é correto para o meu destino. É como se eu continuasse vivendo a história daquela pessoa e não descolasse daquela história, sabe? É como se aquela história de alguém que sofreu muito, que foi... Sabe aquela... A gente tem na família, poxa, a minha bisavó veio pro Brasil com 5 crianças, foi um sofrimento, largou a Itália, mas quando eu olho o peso que ela carregou, quando eu me descolo disso, eu olho e honro. Quando eu continuo grudado, o que eu faço? Eu tenho que sofrer muito para conseguir as coisas. Parece que tudo é muito pesado, né? E aí eu vou vivendo a história do outro. Tem um vídeo que eu assisti outro dia aqui, um vídeo curtinho no Insta, que eu achei sensacional. É uma mãe e uma filha, né? Então aqui assim... E aí ele vai colocando uma voz narrando o quanto você pôde se expressar no seu ambiente familiar. A mãe, a filha andava e a mãe ficava parada. O quanto você recebeu amor, a filha andava e a mãe parava. Então, a gente via nitidamente que esta criança estava rompendo padrões além do que a mãe, para a história da mãe foi possível. E é muito lindo a gente olhar. Outro dia eu atendi também, fiz uma constelação com uma jovem, ela fala assim, eu tenho medo de repetir a história da minha mãe, né, e da minha avó sobre o sofrimento com os relacionamentos afetivos. Uma moça de 22 anos, né? E aí eu olhando, eu sei que a avó dela viveu determinadas situações, eu conheço a história da mãe dela e sei que também viveu algumas situações difíceis, mas esta mãe dessa pessoa que foi constelar já conseguiu vencer e dar passos além do que a mãe dela tinha dado. Então essa neta, nesse caso aí, né, essa pessoa que veio constelar, ela tem toda a força dessa ancestralidade quando olha com honra para levá-la para o destino dela e não para repetir a história que foi da mãe e da avó, né? Então é isso que eu falo de fidelidade, de não seguir o seu destino, né? Outra coisa que me impede de ter uma vida plena é eu quebrar o segundo princípio do Bert Hellinger, que é referente à hierarquia. E que princípio, o que diz esse princípio, né? Eu tenho o meu lugar dentro do sistema, a minha ordem de chegada dentro do sistema. E eu tenho que me posicionar neste meu lugar, né? E o que quer dizer isso, Adriana? Isso quer dizer que eu honro quem veio antes e me coloco exatamente no meu lugar, de uma forma prática. Vamos lá. Digamos que você vai começar a participar de um grupo de vôlei, né? Esse vôlei já funciona há 10 anos e você entra lá. O que existia antes? O que é que eles têm como regras? Como é que eles interagem? Então, se eu entro desrespeitando essas regras, eu sou expulsa. Se eu entro respeitando e entendendo que eu sou o último a entrar, eu sou aceita e acolhida. Começo a namorar com uma pessoa. Quem veio antes na família, na vida dessa pessoa que eu estou namorando? Vieram os pais, os avós, toda a família dele. Vieram talvez uma família anterior, onde ele inclusive tem filhos. Então, para a vida dessa pessoa, eu posso ser a segunda esposa. O meu filho com ele pode ser o meu primeiro, mas pode ser o terceiro dele. Então, quando eu quebro esta hierarquia, existe conflito, né? Então, eu, como lá a terceira filha, olho para o relacionamento da minha mãe e do meu pai, julgo,
acho minha mãe fraca, tiro ela do campo inconscientemente e assumo as rédeas da família, mandando nos meus 2 irmãos mais velhos. Aliás, hoje é dia dos irmãos, gente. Beijo para todos os irmãos aí, já mandei o meu pro meu. É conflito na certa, então é como se ela emparelhasse com o pai, excluísse a mãe, porque a mãe é fraca, e começa a mandar nos filhos, nos irmãos, né? Como se fossem filhos. Isso é uma vida pesada, né? Eu não consigo levar minha vida se eu tô casada com meu pai, se eu já tenho filhos que são os meus irmãos, então eu não consigo ir para a vida de uma forma inteira, então eu preciso ajustar a hierarquia, entender o meu lugar. Esse também é um ajuste sistêmico, tá? Seja bem-vinda, terapeuta coach Clarice. Que mais aqui? Quem são os excluídos que você representa? Então, quem é que você está representando? Esse caso do adolescente, já quase adulto, que está tendo comportamentos inadequados, né? E quem é que ele está representando? Ele está representando o pai dele que foi excluído, ele está representando a avó dele que foi ignorada, essa avó biológica que foi ignorada por essa mãe, né? Então, quando a gente olha conflitos familiares, a exclusão de pessoas que vieram antes no sistema é um dos grandes aspectos que a gente precisa fazer ajustes, né? Dar um lugar no meu coração e no sistema para essas pessoas que foram excluídas, né? Até aqui, como é que vocês estão, gente? Estão acompanhando? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Dá um okzinho, tá fazendo sentido? Escreve alguma coisa, se tiver alguma pergunta também podem fazer, tá bom? Então, quando alguém chega para mim e coloca algum determinado problema, eu normalmente penso, quem precisa ser visto? Quem não está sendo visto? Né? Isso é uma das perguntas que eu me faço. Ou, em nome de quem eu estou vivendo? Em nome de quem eu estou abrindo mão da minha própria vida? Né? Então, são perguntas sistêmicas que eu me faço quando alguém me procura com uma determinada demanda, tá? Outra coisa que me impede de ter uma vida plena é eu ter relações de troca desiguais, né? Então, o que é isso? Se eu tenho um relacionamento afetivo, eu preciso ter uma boa relação de troca neste relacionamento. Mas o que é isso, Adriana? Ele me dá uma rosa, eu devolvo uma rosa? Não. Nas relações que eu quero me vincular, este é o terceiro princípio do Bert Hellinger, equilíbrio de troca. Nas relações que eu quero me vincular, que eu quero que façam parte da minha vida, eu dou e recebo de uma forma equilibrada, tá? Então, o que acontece com aqueles relacionamentos onde uma pessoa tá ávida por ter vínculo com aquela pessoa e a outra pessoa não consegue devolver, né? Não consegue ter essa troca. Quando eu dou muito e o outro não tem condições de devolver, quem não tem condições de devolver quer se afastar, né? Então, quando eu quero me vincular, equilíbrio de troca é o mais difícil. Eu acho, Dedé. Eu acho, Dea. Eu acho que esse equilíbrio de troca é algo que a gente tem que se policiar e não é uma balança certa, sabe? É algo interno. E tem pessoas que doam muito, então vão olhar para suas próprias feridas e verificar por que vocês têm a necessidade de agradar tanto. Por que é que você tem tanta necessidade de ser amado? Todo mundo quer ser amado, gente. Todo mundo quer ser benquisto, né? Mas numa relação de vinculação, numa relação que eu tô falando que existe o interesse de se vincular, eu com outro comigo, eu preciso ter equilíbrio. Porque se tiver um desequilíbrio nessa troca,
o que deve vai querer se afastar, e quem doou muito vai começar a cobrar. Não é assim? Se, digamos aqui, vou pegar a Deia, né? Deia, me empresta 5 mil reais, te pago dia 30 de setembro. Chegou dia 30 de setembro, eu não tenho dinheiro para pagar a Deia, não vou pagar a Deia. Mas no dia 1º de outubro, eu cruzo com ela na rua e... O que eu vou querer fazer? Chegar perto dela? Ou eu vou querer fugir? Se eu tô devendo, eu vou fazer de conta que eu não vi. É exatamente esse mecanismo inconsciente que acontece nas relações. Então, erra quem doa demais sem entender a capacidade de troca do outro, de devolução do outro. Eu também, quando entro numa relação e percebo que eu não não é possível para mim devolver naquele momento, ou porque eu ainda estou encerrando um ciclo, ou porque eu tenho emaranhamentos sistêmicos, eu também não posso permitir que o outro doe tanto para mim, né? Confirmadíssimo no próximo workshop. É isso mesmo, já vi, já está confirmada, inscrição feita, pagamento feito, nome incluído na lista e no grupo. O Dedé tá lá. Dedé estará no próximo workshop, o Edson Nunes estará no próximo workshop, né? Bom, vamos lá. Então, o terceiro princípio é equilíbrio de troca, né? Aí, eu quero falar também sobre a criança ferida. Eu tenho tratado muito desse assunto no meu perfil, porque essa é uma chave que precisa cair para as pessoas, sabe? Todos nós temos uma criança ferida dentro da gente, todos nós. Mesmo que você tenha nascido num ambiente amoroso, num ambiente familiar acolhedor, existem situações que você desenvolveu feridas. E quais são essas feridas? Feridas de rejeição, de abandono, de humilhação, né? Agora, quando eu vivo num ambiente disfuncional, eu fui criada num ambiente disfuncional, eu vou tratar muito disso nessa sala secreta do Zoom que eu vou ter no dia 13 de setembro, gratuito, tá? Então, quem quiser se inscrever, vai no link da minha bio, vai lá, sala secreta, vai ser jogada direto para um grupo do WhatsApp. Eu até montei a apresentação hoje. Eu vou trabalhar muito isso. Quer entender o que é uma criança ferida? Assista aí 3 filmes para vocês assistirem. Acho que 4. Feridas do Passado. Esse eu não vou mencionar lá, mas Feridas do Passado. É uma série espanhola. 2 Vidas, que é com aquele cara que fez Duro de Matar, Bruce Willis. Rocketman, ele passou por muita humilhação no ambiente familiar. E é lindo assistir o Rocketman, que é a história do Elton John, com esse olhar de acordo com as feridas emocionais. E Tônia, que é uma patinadora no gelo, né? Ela viveu num ambiente também que se gerou muitas feridas emocionais. Então, quando eu olho para essa criança, eu preciso acolher essa criança, né? Eu preciso entender que ela está dentro de mim e que eu preciso acolhê-la, mas agora com o olhar adulto, eu posso ter outro olhar para a vida. E entender quando alguém fala algo, por exemplo, a Marcinha falou da rejeição, quando ela sente tanto essa rejeição, é porque a criança ferida provavelmente é tocada, né? Mas não cuidada e tratada, sabe? É como se mexesse na feridinha mesmo, mas não vai lá e não faz um curativo, não cuida, não olha, não cura essa ferida. Muito bem. O que mais eu tenho aqui? Manter-se conectado com... Quando eu me mantenho conectado com a morte, eu não consigo ter uma vida plena. E o que é me manter conectado com a morte, né? Por exemplo, a depressão é um processo onde eu tô muito conectada com a morte. Normalmente eu tô conectada com pessoas que já partiram, ou com o meu desejo de partir para que o outro não vá.
né? Então, quando eu tô muito conectada, por exemplo, se eu perdi um bebê e me congelei, eu tô conectada com a morte. Se eu não processei o luto do meu pai e da minha mãe, eu continuo conectado com a morte. Então, quando eu continuo em luto por anos e décadas, que eu vejo às vezes, né? Eu não consigo ter uma vida plena. Então eu preciso encerrar esse ciclo, eu preciso me liberar desse ciclo para poder seguir, porque mortos não precisam ter uma vida plena, mortos vão lá e vão descansar, né? Não é isso que a gente faz? E é isso que a gente olha dentro da constelação, né? Quando as coisas dentro da constelação se harmonizam, as pessoas que já fizeram a passagem, elas se aquietam, se acalmam, né? Então, quando eu tô muito conectada com a morte, eu também não consigo ter uma vida plena. É como se eu pisasse um pouquinho aqui, um pouquinho lá, sabe? Um pouquinho na vida, um pouquinho na morte. Pessoal, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Se estão curtindo, manda coraçãozinho, mandem suas perguntas. Eu tenho mais alguns itens do que eu planejei aqui, tá? Doenças e sintomas. Lembra que eu falei do Vida Plena, cuidar do corpo, né? Então, doenças e sintomas, ela é sua alma gritando para que você olhe para algo, né? Algo dentro do seu sistema familiar. Então, as dificuldades que a gente passa, né? Repetindo padrões, histórias. Por exemplo, tem um livro, tá aqui, depois eu até posso pegar. Tem um livro do Bert que diz Laços do Destino. É um livro só que fala sobre processos de câncer. Tem o livro do meu mestre, que é Saúde, um Novo Olhar, que é sobre a visão sistêmica, do Renato Chambertati. E tem mais um do Heinsen, que é a cura, deixa eu ver, cura, são 3 livros, estão aqui um do ladinho do outro. Então, quando eu olho para os sintomas e as doenças, eu preciso entender que minha alma precisa olhar para algo mais profundamente, para mim e para o meu sistema familiar, né? Então, cuidar do corpo físico muitas vezes envolve eu olhar profundamente para a minha história e para o que eu preciso trabalhar como alma, tá? Que mais aqui eu tenho? Deixa eu ver. Espiritualidade. Para que eu tenha uma vida plena, gente, é comprovado cientificamente. Eu preciso me conectar com algo maior. Eu preciso entender que tem algo maior que rege tudo isso. E você pode chamar do que for. Você pode ter a religião que seja, né? Mas quando eu me conecto com algo maior, eu me conecto comigo, me conecto com algo maior, eu ganho uma sensação de plenitude. Então, isso também faz bem para a gente ter essa vida plena, tá bom? Então, não tô aqui falando qual religião é melhor, qual religião é pior, qual doutrina. Eu me identifico muito com o budismo, mas não sou praticante, eu não sou praticante de nada, gente. Mas eu me conecto e aprendo com cada uma dessas doutrinas, com essas religiões, e eu sinto que eu abro espaço para essa espiritualidade trabalhar através de mim, né? E o meu trabalho de constelação sistêmica, ele tá conectado completamente com a espiritualidade, tá? Atendimento, deixa eu ver, entendimento que há algo maior, acabei falando. O Bert Hellinger, eu tô falando dos aspectos sistêmicos, o Bert Hellinger, porque assim, existe a consciência individual, a consciência sistêmica, que rege os sistemas, e aí eu vou para movimentos da alma e movimentos do espírito. Então, eu vou subindo os níveis de consciência e entendimento. Então, o trabalho do Bert nos leva a entender que há uma conexão entre tudo e todos. Sabe o filme Avatar, aquela árvore da vida que conecta, que tem toda aquela como que eu falo, aquela memória daquele povo, né? Aquela sabedoria daquele povo, é exatamente isso que eu tô falando, tá? Uma conexão de que tudo
está ligado um ao outro, né? A gente viveu a pandemia e todas as pessoas da sua forma e do seu jeito sofreram com esse episódio, né? Eu me lembro uma vez que deu o tsunami lá no Japão, eu acordei exatamente na hora aqui no Brasil do tsunami lá no Japão. E não foi no Japão, foi num outro lugar lá, porque teve no Japão também que pegou aquela coisa, não, mas foi uma outra, num outro lugar, eu não lembro onde foi. E então a minha alma tá conectada com aquilo. Eu dei um sobressalto, senti um mareio, fiquei tonta na cama, sentei. Então a gente precisa entender que todas as pessoas estão conectadas, tá? Todos os seres vivos estão conectados, nós seres vivos estamos conectados com a natureza. Olha o que aconteceu com o mundo quando o mundo parou com a pandemia, né? Então a gente precisa entender essa conexão. Vivemos em ressonância, então quando eu me abro para entrar em ressonância com o outro, eu permito que o outro acesse a minha energia e eu acesse a energia do outro. E aí eu aprendo mais sobre o outro. A constelação é um processo de ressonância todo o trabalho, durante todo o trabalho, né? Acho que foi Indonésia, alguma coisa assim, Nancy. Para aqueles lados, Tailândia, Indonésia, eu não lembro exatamente, eu lembro da cena, até que tem um filme que mostra, né, o mar vindo e depois levando todo mundo. Outra coisa, não julgamento. Eu também, quando eu quero me alinhar com essa vida plena, eu preciso aprender a policiar o meu julgamento sobre as pessoas, sobre as situações, né? Então eu passo a olhar meu filho, minha nora de uma forma diferente, eu passo a olhar os meus pais de uma forma mais amorosa, eu passo a olhar os meus irmãos, que às vezes a gente tem conflito, o que está por trás daquele conflito, o que efetivamente sente. Então, o não julgamento também é um policiamento constante para que eu tenha aí uma vida mais plena. Então, quando eu abaixo meu nível de julgamento, eu me permito desfrutar mais o aqui e o agora. Eu me permito a olhar de uma forma além da capa, olhar para a alma daquela pessoa, é como se descortinasse um mundo diferente, tá? Então, às vezes, por exemplo, você se relaciona, mas por que aquela pessoa é tão difícil? Por que aquela pessoa é tão mal-humorada? O que tá por trás? O que aquela pessoa viveu? Qual é a história dela? Tem um livro do Dalai Lama, que ele é uma entrevista que é feita com o Dalai Lama, A Arte da Felicidade, que ele fala sobre isso, né? Então a gente não sabe, a gente não viveu, a gente não calçou o sapato do outro, a gente não sabe a história e como aquela pessoa interpretou aquela história, a gente não sabe por quais feridas ela fizeram com que ela se fechasse para as relações e para o mundo ficasse azeda, amarga, né? Então quando eu me dispo do julgamento, eu consigo ter mais leveza na interação com as pessoas. Isso não quer dizer que eu me torne tola e permita, não. Quando eu abaixo o julgamento, inclusive a minha energia flui de uma forma diferente e se aproximam pessoas de mim com uma vibração com as quais eu quero conviver. Isso é incrível, gente. Presta atenção nisso, tá? Não somos só matéria. Isso também está dentro do que eu estou falando, né? O entendimento que a gente está numa passagem nessa vida. E não estou aqui para falar de doutrina, de religião, cada uma com a sua, mas já é provado que o nosso corpo físico, quando você vai destrinchando esse corpo físico, ele é completamente feito de energia, né? Então, é a energia que nos movimenta, é a energia que movimenta as coisas à sua volta. Então, quando eu entendo que esse mundo não é só matéria, que eu entendo que existe algo maior, eu me conecto com isso. Vou dar um exercício para vocês que eu aprendi numa aula de yoga. Pega uma árvore bem frondosa,
fecha os olhos, fica distante, não entre debaixo das folhas dela e vá caminhando devagar, com os olhos fechados, em direção ao tronco. Você vai sentir imediatamente a hora que você entra debaixo da folhagem dela. Você vai sentir no seu corpo quando você entra debaixo da folhagem dela. Então, existe energia aí, tá? E o outro aspecto, né? Eu entender, meu último tópico, já passei as 2 folhas de tópico, eu entender que eu não controlo tudo. Eu até tenho um vídeo recente que eu fiz sobre isso. Você não controla como o seu filho vai agir, você não controla como o seu marido vai agir, você não controla como sua irmã vai agir, como sua mãe vai agir, o que eles vão falar, você não controla nada disso. Você tem controle pequeno sobre a sua própria vida. Como assim, Adriana, um controle pequeno? Eu digo um controle pequeno porque a gente é um ser tão inconsciente que muitas vezes a gente acha que está tomando ações na própria vida, mas quem está tomando é todo esse emaranhamento que eu tenho atrás de mim, né? Então, por que eu afasto os homens? Eu afasto os homens porque tem mulheres que falam que não tem homem que presta. Mas não sou eu, então. Então, que controle eu tenho sobre a minha própria vida? Eu aumento o controle sobre a minha própria vida a partir do momento que eu vou expandindo o meu nível de consciência, que eu vou curando as minhas feridas emocionais, que eu vou destrinchando esses emaranhamentos sistêmicos que eu tenho. Pessoal, vamos lá. O que eu tinha de conteúdo é isso, mas eu queria que vocês trouxessem perguntas, dúvidas ou me falassem o que vocês acharam da nossa live. Enquanto isso, eu queria falar dos meus próximos passos aqui na rede, de como eu posso estar mais próxima de vocês, de como vocês podem estar mais próximos de mim, para ter ou desenvolver essa vida plena. Então, existe a possibilidade de participar gratuitamente da sala secreta do Zoom, que eu vou tratar sobre feridas emocionais que surgiram na família. Adriana, como é que eu me inscrevo para isso? Vai no link da minha bio, vai estar lá um dos itens, sala secreta feridas emocionais. Vai clicar, vai te levar para um grupo silencioso do WhatsApp e no dia 13 de setembro eu vou mandar para vocês o link de acesso à sala. O encontro vai ser às 20 horas, tá? Então estão todos convidados. Uma outra forma, como é que eu posso conhecer melhor então as constelações sistêmicas, vivenciar as constelações sistêmicas? Mensalmente eu tenho os encontros de constelação sistêmica. O meu próximo workshop será no dia 23 de setembro. Adriana, como é que eu me inscrevo? Vai no link da minha bio, vai ter lá o workshop de constelação sistêmica. Clica, vai te levar para um formulário, você preenche, eu recebi do Edson hoje, você preenche e a gente dá o andamento para que você finalize a sua inscrição. Adriana, mas eu queria conhecer mais sobre esses conceitos sistêmicos. Eu tenho aspectos aí que eu queria trabalhar. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso acompanhar você por 6 meses através da minha mentoria sistêmica. Então, nessa mentoria sistêmica inclui encontros individuais comigo, uma plataforma com aulas gravadas com todos esses conceitos. A Andrea é minha mentorada, ela já fez essa mentoria, está aqui presente. Então, tem a plataforma, tem os encontros e tem uma constelação. Então, em 6 meses, a gente vai trabalhar em alguma questão individualmente que você precisa resolver na sua vida. Que questão? Relações afetivas, relações familiares, carreira, sucesso, profissão, saúde, doença. Eu não sei o que tá pegando, onde é que o calo tá apertando, né? Mas essa é uma forma de eu te acompanhar por 6 meses. Como é que eu conheço isso, Adriana? Também no link da minha bio vai estar lá a mentoria sistêmica, é só clicar. Ou qualquer uma dessas opções que eu trouxe para vocês, é só me chamar no DM que também a gente conversa. Gente, iniciando quando? A mentoria inicia quando você se inscreve, é individual.
eu parei com o grupo por enquanto, eu montei um outro formato e tô fazendo um trabalho individual com as pessoas, tá, Marli? Então, é só se inscrever e a gente começa a trabalhar juntos por 6 meses. Gente, eu acho que é isso. Alguma pergunta? Queria aqui agradecer, olha só, parabéns pela live, obrigada pela presença, Marvico, Marli Abreu, a Deia, o Edson Nunes, todo mundo que teve, Marcinha que teve participando também. Foi muito bom estar com vocês e a gente segue junto, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tô terminando e encerrando essa live então, mas você pode me procurar no DM, fazer comentários, ou me ligar no WhatsApp, tudo tá no link da minha bio, gente, não tem como vocês não se acharem, tá? Maravilha, amei, farei, tamo junto, Marli, um beijo enorme, fiquem com Deus, tchau.